Fala galera, começando mais um vídeo do Acabou em Pizza, o primeiro vídeo do ano que a gente vai fazer aqui com vocês, explicando um monte de coisa ao longo do ano. E para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira grande treta do governo Bolsonaro, a primeira crise do governo Bolsonaro, envolvendo também seu ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Pra quem tava com saudade, então estamos de volta. E antes de começar o vídeo, a gente queria pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações quando a gente postar o vídeo. Isso é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Agora, então, vamos ao vídeo com a treta. Bom, tudo começou no dia 10 de fevereiro, quando uma reportagem investigativa do jornal Folha de São Paulo revelou que o PSL, partido do Bolsonaro e também do Gustavo Bebiano, havia repassado R$400 mil do fundo partidário para uma candidata laranja. O termo, então, candidato laranja, ele é utilizado quando um candidato entra na disputa eleitoral de fachada. Ele não tem real intenção de concorrer a um cargo. O que acontece é que, por ele estar concorrendo por um partido, ele tem direito ao fundo eleitoral, que nessas eleições foi utilizado, então, um fundo com dinheiro público e não mais com dinheiro de recursos privados, de empresas privadas, como nas eleições anteriores. Nessa eleição, então, os partidos tinham acesso a esse dinheiro público de acordo com os seus candidatos. E foi isso que a Folha descobriu no dia 10. Que esses R$400 mil do fundo partidário haviam sido passados por uma candidata que conseguiu apenas 274 votos. O que é estranho, porque apesar dessa eleição não ter sido um exemplo muito claro disso, existe uma relação entre o dinheiro que o candidato tem para usufruir na campanha e a quantidade de votos que ele vai conseguir. Por uma questão de publicidade, de recursos, que assim ele pode se divulgar mais, pode fazer, por exemplo, mais panfletos para chegar em maior número de pessoas, pode percorrer mais cidades. Então, a campanha eleitoral ela tem um custo, que claro, com a internet ficou um pouco mais barato, mas ainda assim, muitas pessoas que não têm acesso à internet se conectam com os seus candidatos através das ruas, e para isso é necessário dinheiro. E foi isso que a Folha também apurou. Ela percebeu que essa candidata laranja havia recebido a terceira maior quantia de dinheiro do partido, mais do que o próprio presidente Jair Bolsonaro e mais do que a deputada de São Paulo mais votada pelo partido, Joyce Hasselmann. Na época das eleições, Gustavo Bebiano era o presidente interino do PSL. E, teoricamente, quem é o responsável por autorizar os repasses financeiros para os candidatos é o presidente do partido. Aí, a partir desse momento, começou a se criar um mal-estar ali dentro do governo, mas que estava tentando ser camuflado. Tanto é que 2 dias depois da Folha pôr essa matéria no ar, o jornal O Globo perguntou para o Bebiano se ele achava que estava tendo alguma crise, e o Bebiano respondeu que não. Ele também disse que, inclusive, naquele dia já tinha conversado 3 vezes com o presidente Jair Bolsonaro. Mas, no dia seguinte, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, também vereador do Rio de Janeiro, foi às redes sociais para desmentir Gustavo Bebiano. Ele afirmou, abre aspas, ontem estive 24 horas do dia ao lado do meu pai e é uma mentira absoluta de Gustavo Bebiano que ontem teria falado 3 vezes com Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Além disso, Carlos Bolsonaro divulgou um áudio onde o Jair Bolsonaro conversa com Gustavo Bebiano e diz que não vai conversar sobre esse assunto exposto pela Folha. O Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. No dia seguinte, o presidente compartilhou as mensagens do seu filho, Carlos Bolsonaro, a respeito do Bebiano nas suas redes sociais. E, a partir dali, começa uma movimentação dentro do governo, alguns rumores de que o Bebiano seria destituído do cargo. No dia 15, o Bolsonaro e o Bebiano eles se encontram pela primeira vez pessoalmente e a conversa que saiu dali não foi uma das mais amigáveis que eles já tiveram. E é importante lembrar que Bebiano e Bolsonaro eram muito próximos durante toda a campanha eleitoral e se consideravam amigos íntimos. O que essa conversa resultou era uma coisa... E o que demonstrou por essa conversa foi uma anormalidade da relação dos dois. Aí, no dia 17 de fevereiro, no domingo, novas confusões. O blog do Gerson Camarote, colunista do G1 e da Globo News, divulga que Gustavo Bebiano estava reclamando bastante de Bolsonaro nos bastidores entre alguns interlocutores do governo.
Ele falava que deveria pedir desculpa ao Brasil por ter apoiado a candidatura do presidente. Na segunda-feira, dia 18, então, Gustavo Bibiano é exonerado do cargo e é o primeiro-ministro do governo Bolsonaro a cair. Para tentar acalmar um pouco os ânimos e voltar a focar numa agenda positiva, como o presidente falou, o Bolsonaro gravou um vídeo agradecendo o trabalho, o serviço prestado pelo Bibiano. Aí parecia que a treta estava chegando ao fim, que a crise ia se resolver, mas na terça-feira, dia 19, uma reportagem da revista Veja divulgou áudios trocados entre Bibiano e Bolsonaro naquele dia em que Bibiano havia avisado ao Globo que tinha conversado sim com o presidente. E esses áudios divulgados pela revista comprovam que Carlos Bolsonaro mentiu ao acusar o Bibiano de ter mentido sobre conversar com o presidente Bolsonaro. Nos áudios divulgados pela Veja, Bolsonaro e Bibiano discutem sobre alguns temas, como, por exemplo, a ida de um executivo da Rede Globo dentro do Palácio do Planalto. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto? Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Inimigo passivo, sim, mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Em outro momento da conversa, Bolsonaro quer saber quem aprovou a ida de ministros à Amazônia. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa ida para a Amazônia? Quem tá sendo o cabeça dessa viagem à Amazônia? Agora, eu não quero que vocês viajem, porque vocês criam a expectativa de uma obra. Daí vai ficar o povo todo me cobrando, tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Esses áudios foram gravados antes do tweet do Carlos Bolsonaro. Em outra sequência do áudio, que aconteceu depois do tweet do filho do presidente, Bibiano demonstra insatisfação com as acusações feitas por Carlos e troca farpas com o presidente. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem. Falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Gustavo, usar que usou do WhatsApp, né, para falar que você veio comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Daí, as acusações vão aumentando. Bolsonaro demonstra estar bastante insatisfeito com uma nota do site O Antagonista. Eu sei que você manda lá no Antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção, era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça favor, ou você receber essa verdade, ou não tem conversa a partir daqui para frente. Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor. Eu não plantei nada, ela replica o que a Folha falou. Bibiano, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim, e eu não atendi, eu não liguei para a Folha, eu não ligo para imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem passou foi você. Bom, e o que se pode perceber dessa crise é que Gustavo Bibiano ele não foi exonerado do cargo por conta da situação com os candidatos laranja, e sim pelas picuinhas entre ele e o presidente e os filhos. Isso também faz parte de uma outra análise bastante interessante sobre essa primeira crise, que é a grande insatisfação por parte de algumas pessoas de dentro do governo com os rumos que está tendo essa política do Bolsonaro de estar sempre conversando com os filhos e talvez até sendo influenciado
por eles. Bom, Gustavo Bibiano deixa o governo após 49 dias do seu início. E essa primeira crise, ela mostra que o Bolsonaro ele tem que esquecer o período das eleições e, inclusive, como ele foi durante 27 anos e agir agora como presidente. Ele precisa mostrar uma diplomacia. Ficou muito feio, na verdade, ele acusando um ministro seu de tá mentindo, enfim, essas picuinhas ali que aconteceram ficaram muito feias. E o presidente, ele vai precisar de uma boa interlocução com o Congresso. Gustavo Bibiano, ele era tanto falado pelos congressistas quanto pessoas do próprio governo, que ele tinha essa fácil interlocução com o Congresso, e agora o governo está enviando, né, para o Congresso o pacote de leis anticrime, a reforma da Previdência. Então ele vai precisar desse apoio do Legislativo. E para isso, ele precisa de alguém que tenha fácil trânsito, fácil acesso entre os parlamentares. Porque apesar do Bolsonaro ter ficado 27 anos no Congresso, a gente sabe que ele tinha muitas dificuldades de interação com os outros parlamentares. Mas para aprovar as medidas agora que o Executivo diz que tanto precisa, ele precisa sim do Legislativo, ele precisa de uma união, e essa parte de picuinhas, de fofocas, principalmente envolvendo seus filhos, precisa ser deixada para trás se ele quer tentar promover alguma mudança no Brasil. Isso aí, o Acabou em Pizza vai ficar de olho em tudo que está acontecendo e vai atualizar vocês pelo Twitter e pelo nosso site www.acaboempizza.com. E é isso, se tu gostou, deixa o teu like. Se tiver alguma dúvida sobre o que está acontecendo, nesse caso do Laranjal, ou sobre algum outro assunto do governo, comenta aqui, comenta o que tu tá achando desses primeiros dias de governo, quais são as tuas expectativas dessas novas reformas e as próximas ações do governo, que a gente quer saber. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo sempre que estiver pronto para você. Isso aí, tchau! Tchau!